Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa nona aula de Química e nosso assunto será a ligação de hidrogênio. Primeiramente, vamos definir o que seria a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é estabelecida quando o átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo interage com outro átomo eletronegativo. O que resumidamente nós podemos dizer que existe um H ligado a FON. Percebe que esse H ligado a FON estabelece esse conceito de que o H está ligado a algum átomo eletronegativo. Os desenhos aqui abaixo vão tentar exemplificar essa ideia, mas tudo se resume a olhar para o hidrogênio. Por isso que nos desenhos que aqui nós fizemos, nos modelos, eu coloquei o hidrogênio em negrito. Se você se atentar, existe essa pequenina marcação aqui do hidrogênio. E o primeiro exemplo que eu vou trabalhar é o exemplo da água. Molécula de água, que no caso apresenta essa estrutura, essa fórmula estrutural de um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Bom, então vamos ao hidrogênio. Tem hidrogênio, nós temos que verificar o quê? Se o H está ligado a FON. Percebe que na molécula de água existe uma ligação chamada ligação covalente, que nós aprendemos na aula anterior. E justamente esta ligação covalente é estabelecida com oxigênio. Opa, H ligado a FON. Percebe qual é a ideia desse H ligado a FON? É um resumo, onde o hidrogênio está ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Nesse caso, nós temos H ligado a oxigênio e a ligação é chamada ligação covalente. Identificou essa ligação? Respeitou H ligado a FON? Ok. Agora você pode imaginar que esse mesmo átomo de hidrogênio pode fazer outra ligação com o FON, ou seja, com o oxigênio aqui. E essa ligação está representada por meio dessa linha meio tracejada, que não está assim, contínua, como nós temos na ligação covalente, mas indica uma interação. É uma interação intermolecular. E esta representação desse tracejadinho, até de cor vermelhinha que eu deixei, representaria a ligação de hidrogênio, que é essa interação do átomo de hidrogênio com outro átomo eletronegativo. No caso, especificamente, esses três, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, olhe para o hidrogênio. Pense na situação dele. Ele está interagindo com um oxigênio abaixo e com outro oxigênio pouco acima. Isso define essa interação chamada ligação de hidrogênio. Eu preciso desse átomo de hidrogênio, tanto ligado a um átomo eletronegativo, e interagindo com outro átomo eletronegativo. É como se o hidrogênio estivesse no meio entre dois átomos eletronegativos. E aí ele faz duas ligações, dois tipos de ligação. Uma forte, chamada covalente. Outra também forte, mas não igual a covalente, chamada ligação de hidrogênio, que é essa interação, essa força intermolecular que nós chamamos. Outros exemplos são possíveis, mas, perceba, eu preciso do hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo. Viu na amônia, molécula de amônia, que existe essa ligação? Maravilha, demos o primeiro passo. A amônia, ela apresenta 3 átomos de hidrogênio, todos esses 3 ligados por ligações covalentes ao átomo de nitrogênio. Eu destaquei o hidrogênio lá de baixo. Esse hidrogênio em negrito, ele está ligado por uma ligação covalente a um dos 3, a um dos FON, no caso nitrogênio. Esse hidrogênio agora vai procurar fazer uma interação. Ele estabelece uma interação com outro átomo eletronegativo de mesma intensidade em eletronegatividade, que é o nitrogênio. Então, o hidrogênio ele vai interagir com 2 átomos eletronegativos. No de baixo, por meio da ligação covalente. No de cima,
por meio da ligação de hidrogênio, que é o nome que se dá a essa interação, essa forte interação. Você pode estar se perguntando qual é mais forte, professor? A ligação covalente é mais forte. E a ligação de hidrogênio é uma interação. Ela não chega a ser, de fato, tão intensa a ponto de se igualar à ligação covalente. Tanto que essas moléculas elas podem se separar. Elas não estão ligadas para sempre. Mas a ligação de hidrogênio ela estabelece uma proximidade muito grande, uma ligação ou uma interação forte o suficiente para chegar quase à nobreza de uma ligação covalente. Mas não é ainda uma ligação covalente, é apenas uma interação, uma forte interação. E percebe esse sanduíche novamente de dois átomos eletronegativos que apresenta no meio um átomo de hidrogênio. Esse hidrogênio interage por ligação covalente e ligação de hidrogênio. O mesmo se aplica ao fluoreto de hidrogênio, que não é muito comum nos vestibulares e na nossa vida prática, pois o átomo de flúor não apresenta uma química muito segura e agradável. É um pouco perigosa, digamos assim, em laboratório mexer com flúor. Mas nós temos aqui um exemplo também que contempla a teoria. Perceba que o fluoreto de hidrogênio apresenta um H ligado a um dos FON, no caso é o flúor, e essa ligação é uma ligação covalente. Esse mesmo hidrogênio, que está ligado a um átomo eletronegativo, pode interagir com outro átomo eletronegativo. O átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo interage com um átomo eletronegativo. E aí temos um sanduíche, entre aspas, né? O flúor de cima e o flúor de baixo vão promover essa conexão, mas essa conexão, digamos, só uma interação, na verdade, né? Entre duas moléculas, por meio do hidrogênio. O hidrogênio é que está provocando essa união entre essas duas moléculas, justamente pela ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, novamente, é essa interação desse átomo de hidrogênio com aquele átomo eletronegativo, mas que precisa desse átomo eletronegativo ligado pela ligação covalente. Percebe que é uma série de coincidências. Eu preciso, de fato, de H ligado a FON, H ligado pela ligação covalente, H ligado pela ligação de hidrogênio a dois átomos eletronegativos. Bom, feito esses exemplos, nós temos outros que são um pouco mais comuns em alguns exercícios e que não serão desenhados, esse é o problema. Então aqui nós temos exemplos de desenhos que retratam aquilo que o seu subconsciente precisa identificar. Eu tenho nesse exemplo aqui em cima a molécula de metanol. Metanol que apresenta um carbono e esse grupo OH. Note que o hidrogênio aqui ele está ligado a um átomo eletronegativo por meio da ligação covalente. Só que essa ligação ela não está evidente. O H está ligado a FON numa ligação covalente, mas a ligação foi enxugada. Esses dois átomos juntinhos representam uma maneira simplificada da ligação covalente. Basta colocar dois átomos unidos, nós sabemos que ali tem uma ligação covalente. Subentende-se a ligação covalente. Diferente da água, que você não tinha esse subentendimento. O átomo de hidrogênio estava, de fato, com uma ligação covalente desenhada entre eles, né? Oxigênio e hidrogênio. Só que nesse caso não. É uma representação da química possível. Então, cuidado, não se assuste se isso para você não parece uma ligação covalente. Mas esse H ligado ao oxigênio, dessa maneira, com os dois átomos grudadinhos, representa uma ligação covalente. Da mesma forma que este CH3 ou H3C representam 3 hidrogênios ligados ao carbono, como no caso dos 3 hidrogênios ligados à amônia. Mas aqui eu tenho uma fórmula mais explícita e aqui eu tenho uma fórmula mais apocopada, digamos assim, mais resumida. Agora vamos ao hidrogênio que eu marquei em negrito. Ele está ligado a um átomo de oxigênio, H ligado a FON. Identificou H ligado a FON? Pode ter ligação de hidrogênio. Basta você perceber que este átomo de hidrogênio vai interagir com o par de elétrons ou o átomo de oxigênio logo ao lado, garantindo para nós a ligação de hidrogênio.
é necessário ter este par de elétrons livre. E isso os três elementos têm. Tanto o nitrogênio, quanto o oxigênio e o flúor, eles apresentam esse par de elétrons, que permite essa interação feita pela ligação de hidrogênio. É como se o hidrogênio tivesse namorando aquele par de elétrons também. Ele está ligado por uma ligação covalente com o oxigênio, mas promove essa interação com outro oxigênio que apresenta aquele par de elétrons livre. Cuidado, não vá confundir isso com a ligação dativa que nós vimos na aula passada. Não é uma ligação dativa, hein? A ligação de hidrogênio ela é uma interação, não é uma ligação dativa, pois a ligação dativa ela entra já no conceito de ligação covalente. Aqui é uma forte interação apenas, que precisa dessa regrinha clássica H ligado a FON. No exemplo abaixo, nós temos o ácido fórmico ou ácido metanóico, que apresenta na sua estrutura um H ligado a FON, que é o que eu deixei em negrito, o H ligado ao oxigênio aqui, também de forma resumida. Esse hidrogênio, que já faz uma ligação covalente com um átomo de oxigênio, pode realizar uma ligação de hidrogênio com outro átomo de oxigênio. Perceba que o fato de existir um átomo de oxigênio com o seu par de elétrons livre já garante essa forte interação com o hidrogênio. Ali você tem novamente aquele H realizando ligação com FON. Ligação covalente com o cara da direita, ligação de hidrogênio com o cara da esquerda. O hidrogênio no meio e duas ligações ao lado. Isso garante essa interação. E nesse caso particularmente, percebe que a própria molécula apresenta duas ligações de hidrogênio? Pois é, isso é uma possibilidade muito útil na nossa aula que nós vamos ver logo abaixo. Essa molécula particularmente, o ácido metanóico, ele pode construir estas duas ligações de hidrogênio, garantindo que a molécula fique muito próxima uma da outra, passando a impressão de que é apenas até uma molécula só. Isso na química nós chamamos de dímero, uma vez que dois monômeros, ou seja, duas moléculas idênticas, interagem formando um dímero, ou algo que se parece com um dímero, algo como uma dupla, que estabelece a conexão e fica muito bem estabelecida e forte, a ponto dessas moléculas andarem juntas e não se separarem com facilidade. Agora, o último exemplo é o metoximetano, ou dimetiléter, que é uma molécula que apresenta hidrogênio, mas percebe que o hidrogênio não está ligado a FON. Neste exemplo, você tem H ligado a carbono, e isso inviabiliza a ligação de hidrogênio. Não tem H ligado a FON, não tem ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, como nós vimos, é uma interação desde que exista H ligado a FON. Eu tenho que ter hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo por meio de uma ligação covalente. E a partir disso, o hidrogênio vai buscar uma interação com o par de elétrons disponível do outro átomo eletronegativo. No caso desse exemplo, o par de elétrons até está disponível, percebe? Mas infelizmente a própria molécula não apresenta um H ligado a FON. Portanto, essa interação não existe. A ligação de hidrogênio não vai existir aqui. A ligação de hidrogênio só existe em H ligado a FON. Bom, com isso, pessoas, nós vamos agora dar um passo um pouco mais interdisciplinar. Levando lá para a biologia, nós temos o conceito da ligação de hidrogênio aplicada no DNA, o ácido desoxirribonucleico. Aqui no meu desenho, só para nós termos uma noção, a célula apresenta no meio dela, ou enfim, no núcleo mais especificamente, não no meio exatamente, mas no núcleo, nós temos estas moléculas, os ácidos desoxirribonucleicos. Esse ácido desoxirribonucleico é resumido como DNA, e quando ele está todo enovelado e enrolado, ele forma o cromossomo. Esse cromossomo está desenhado logo ao lado aqui, que seria esse xizinho. Então esse cromossomo está ali dentro do núcleo da nossa célula. E este cromossomo ele pode ser desenrolado, desnaturado, a ponto de ser estudado. No caso, isso é interessante
para que a biologia determine quais são os códigos que a nossa célula guardou neste cromossomo. Esses códigos, essa sequência de números, podemos pensar assim como numa senha, ela é definida, na verdade, por moléculas, que são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos estão desenhados logo abaixo, e são sempre 4 no DNA. A adenina, que leva a letra A como resumo, a timina, que leva a letra T, e a adenina e a timina apresentam uma interação de hidrogênio, percebe? Na molécula de adenina nós temos um H ligado a FON, no caso o H ligado a nitrogênio. E justamente essa evidência permite que ocorra a ligação de hidrogênio com um par de elétrons livre de outro átomo eletronegativo, que faz parte daquela trinca do FON. No caso do hidrogênio logo abaixo, também pode rolar uma forte ligação de hidrogênio aqui com outro par de elétrons do átomo de nitrogênio. Assim, nós temos na adenina e a timina 2 ligações de hidrogênio. Já no caso da citosina e da guanina, que são outros nucleotídeos, as bases nitrogenadas, você tem a possibilidade de 3 ligações de hidrogênio, uma vez que nós temos 3 ligações covalentes aqui do hidrogênio com nitrogênio, hidrogênio com nitrogênio, hidrogênio com nitrogênio, e esses hidrogênios em negrito fazem as ligações de hidrogênio entre essas duas moléculas de G com C, garantindo uma quantidade a mais de ligação de hidrogênio quando comparada com a outra base nitrogenada, com esses 2 nucleotídeos, adenina com timina. A com T sempre faz 2. C com G sempre faz 3. E essa é a interpretação que eu busco aqui para resolver alguns exemplos de exercícios que você vai encontrar na minha lista, muito por causa do Enem. Quando você vai avaliar um DNA, você precisa desnaturá-lo. Perdão. E o que seria desnaturar? Seria tirar da sua conformação natural. A conformação natural, a forma, a maneira de se organizar, a maneira de se enrolar, ela pode ser toda desfeita, desenrolada, desnaturada. Essa desnaturação pode ser obtida fazendo um aquecimento, como se fosse um banho-maria, onde você aquece brandamente uma sopa contendo DNA. Esse DNA ele pode se abrir facilmente ou não. Isso quem determina seria a quantidade de pares A com T ou C com G. Percebe aqui que quando você tem A com T, quando você tem poucos AT e muitos CG, você tem uma grande quantidade de ligações de hidrogênio, pois cada C com G fornece 3 ligações de hidrogênio. Vamos contar quantos C com G tem nesse DNA? Presta atenção, hein? Eu vou pegar o C de cima com o G de baixo, e isso é que define essa interação. Então essas 3 ligações de hidrogênios, elas nascem com essa interação da linha de cima com a linha de baixo. C com G, outro C com G, G com C, C com G, G com C, C com G, 6. E outro aqui, 7. São 7 duplas, né? 7 C com Gs. Isso garante, pelo menos aí, 3 vezes 7, 21 ligações de hidrogênio, somadas também com as A com Ts. Agora, vamos contar a C com G do outro lado. Olha só, nós temos aqui uma C com G, 2, 3 apenas. Percebe que isso tem bem menos ligações C com G e uma grande quantidade de A com T. Como existe muito mais A com T desse lado direito, esse DNA vai conseguir se desnaturar com mais facilidade, tirando até as suas ligações de hidrogênio. Já no caso à esquerda, como tem muito C com G, essa conformação vai ser difícil de ser quebrada. Como num zíper, onde você tem um zíper muito bem fechado no caso à esquerda, e aqui um zíper fracamente fechado do lado direito. Com isso você vai conseguir usar essa técnica para resolver os exercícios. Faça a contagem de A com T e compare com as outras alternativas. Se você identificar muito A com T nessa molécula de DNA, você vai ter então
fácil desnaturar. Agora, se você contabilizou bastante C com G, difícil desnaturar. Assim você tem algumas dicas e pistas para conseguir resolver os exercícios do Enem, lembrando que toda definição se baseia na ligação de hidrogênio, H ligado a FON. Hidrogênio ligado a dois átomos eletronegativos, um deles ligação covalente e o outro ligação de hidrogênio. Essa conexão garante uma forte interação entre duas moléculas, que é muito útil na nossa vida prática, no caso do DNA, entre outros exemplos que aqui não caberia colocar todos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato, procure responder o questionário. Se tiver alguma dúvida, volte a nos encontrar por meio do e-mail, pergunte qual ponto da aula você não compreendeu e até a próxima aula, meus caros. Um abraço.